lá, né? Vamos continuar falando dos xaropes. Alguns xaropes, né, na sua composição básica, eles são formulações aquosas concentradas de um açúcar ou outra substância que o substitua, podendo conter ou não o acréscimo de princípios ativos. Então essa parte é importante. Eles podem ser apresentados como fórmulas simples ou mais complexas, sendo empregadas para veiculação de diversos fármacos e também para diferentes públicos, tá? Alguns xaropes simplesmente não contêm o fármaco, né? Essas preparações são denominadas não medicamentosas. E a finalidade delas é servir apenas de veículo de transporte para o sabor agradável, né, para que os fármacos sejam incorporados durante a manipulação do medicamento. Então, eu posso ter a base ali, né, e aí quando a pessoa vai solicitando, ela pode escolher até qual é o sabor que ela prefere, né, no xarope base, para veicular tal fármaco, tá? Em outras situações, né, essas formulações compõem a preparação de outro xarope medicinal, que contém o agente terapêutico. Então, eles podem ser misturados também. Um já com o princípio ativo e um sem, para melhorar a adesão do tratamento, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos de xaropes não medicamentosos, que são apenas veículos, tá? A gente tem aí xarope de cereja, desenvolvido à base de sacarose, ele tem cerca de 47% de suco de cereja. O sabor frutado agrada a maioria dos pacientes. Xarope de framboesa, ele é desenvolvido na base de sacarose, contendo 48% de suco de framboesa. E trata-se de um bom veículo para disfarçar sabor salgado ou ácido de fármacos salinos. Xarope de cacau, suspensão de cacau em pó, né, um veículo líquido bem edulcorado e espessado com sacarose, glicose, glicerina, flavorizado com baunilha, cloreto de sódio. Ele é bastante eficaz na administração de fármacos amargos para os pacientes pediátricos. Então, quando você vê um xarope com esses títulos, né, a gente está tentando mascarar algum sabor amargo, algum sabor ácido, algum sabor salino, né, do próprio fármaco oferece, ok? Vamos lá. Além disso, a gente tem alguns métodos de preparação de xaropes e os seus pontos críticos, né? Então, vamos lá. Existem 4 métodos gerais disponíveis para a preparação de xarope, tá? De acordo, claro, com as características físico-químicas das matérias-primas que são presentes na formulação, tá? Então, vamos lá. A gente pode fazer um xarope por dissolução por aquecimento, dissolução por agitação sem aquecimento, dissolução por adição de sacarose a uma solução medicamentosa pronta, que no caso é esses que a gente está falando, percolação da fonte ou substância ativa, né, da sacarose. Então, vamos falar um pouquinho de cada um só para vocês terem aí, tá? A dissolução por aquecimento, né, é uma dissolução a quente. Ela é utilizada quando se deseja rapidez na preparação do xarope e quando suas matérias-primas não são degradadas ou volatilizadas pelo calor. Então, não vai evaporar, eu não vou perder, eu não vou desnaturar nenhuma proteína, tá? Então, eu posso fazer mais rápido com a dissolução por aquecimento, tá? Nesse método, o açúcar utilizado é acrescentado à água purificada, tá? E o aquecimento é aplicado até que o açúcar seja dissolvido. Posteriormente, os outros componentes da formulação, que são termoestáveis, né? Ou seja, eles não vão se perder durante o aquecimento, são acrescentados ao xarope quente. Se deixa a mistura esfriar e o volume final você ajusta colocando água, tá? Um dos pontos críticos de se usar esse método é que quando existem agentes termoláveis ou voláteis, né? Você tem aí um óleo flavorizante ou até o álcool, né? Esses componentes devem ser adicionados ao xarope depois de ser dissolvido e resfriado. Então você muda um pouquinho a ordem da adição das coisas, tá? Já uma das vantagens é que ele facilita a dissolução do açúcar, né? Ele torna muito mais rápido e dos outros componentes da preparação, tá? Mas, no entanto, né, o farmacêutico deve ter muita cautela, não usar calor em excesso, tá? Uma vez que o calor favorece a quebra da formulação, tá?
essa reação toda é como ainda ocorre, né, a inversão da sacarose. Então, o que que acontece? Se eu esquentar muito, eu vou acabar quebrando a sacarose. Então, a sacarose vai ser convertida em glicose e frutose, tá? Essa reação é conhecida como inversão de sacarose. E a combinação dos dois monossacarídeos resultantes a gente conhece como açúcar invertido, ok? Na verdade, né, quando se aplica calor na preparação de xarope com sacarose, sempre ocorre alguma inversão de açúcar, tá? Isso aí vai acontecer mesmo, porque você aqueceu. O ponto crítico é que a velocidade da inversão aumenta muito com a presença de ácidos, uma vez que o hidrogênio vai funcionar como um catalisador da reação, ou seja, ele vai fazer com que a reação ocorra mais rápido, tá? E aí a inversão desse açúcar, né, faz com que a doçura do xarope seja alterada, tá? O açúcar invertido, ele é mais doce do que a sacarose. Lembra, a sacarose vai quebrar e vai formar glicose e frutose. Então, é um açúcar formando dois, tá? Então, ele fica muito mais doce. Outras características dessa formulação, que podem ser alteradas também com o calor excessivo, é a coloração e o aspecto. No caso da cor, o xarope escurece, tá? Devido ao efeito do calor sobre a frutose, justamente. Já no aspecto, torna-se âmbar, em decorrência da caramelização da sacarose. Tá? Então, a gente tem que tomar isso, tem que ver os prós e os contras. Geralmente é utilizado, tá? Dissolução por agitação, né? Sem aquecimento. Então, é um processo no qual os xaropes são obtidos por simples dissolução à temperatura ambiente, misturando-se o açúcar, a água, né? Ou o líquido medicinal da formulação, tendo cuidado de agitar com frequência para que a dissolução ocorra rápido, tá? Então, você não pode ficar indo devagar, não. Você tem que agitar mesmo, tá? Lembra quando a gente fez creme no laboratório que tinha que ficar agitando para não perder o ponto? É tipo isso, tá bom? Para a produção em pequena escala, né, que é o caso da magistral, o açúcar e outras matérias-primas da fórmula podem ser dissolvidos com a água mesmo, com a adição de todos os componentes no recipiente, né? E depois alguns locais preferem usar ácido inoxidável, tal, né, para evitar, ou revestido de vidro, né, para evitar que você tenha resíduos, tá? Isso é bastante interessante. Uma vantagem, né, é que você não aquece, tá? Uma desvantagem desse método em relação à do calor é que ele é mais lento, tá? Mas no fim das contas, o produto final tem um pouquinho de mais estabilidade, tá? Em algumas situações, né, um adoçante ou outro xarope não medicamentoso pode ser empregado no lugar da sacarose também, tá? Nesses casos, é muito importante que os líquidos sejam miscíveis, ou seja, que eles se misturem, tá? Sendo competência do farmacêutico também garantir que o produto final, né, seja homogêneo, tá? Não pode ficar separado as coisas. Depois, né, sempre que for necessário a gente acrescentar alguma substância sólida nesse xarope, o ponto crítico dela é realmente solubilizar aquilo, dissolver, né? Em uma quantidade mínima de água e aí sim colocar no xarope, no meio da formulação, tá? Não colocar direto, sempre dissolver antes e aí sim se coloca na formulação, tá? Isso evita que você perca, né, esse ativo ou essa substância na formulação com quantidades diferentes, né? Ele tem que ser igual durante toda a sua porção, tá? Os componentes sólidos, eles vão se dissolver mais lento, né? Então, é essa característica que a gente primeiro dissolve e depois coloca na solubilização do produto total, tá? Quando a gente faz uma dissolução por adição de sacarose, vamos lá, há uma solução medicamentosa pronta ou num líquido flavorizado, então é aquele não medicamentoso no medicamentoso, tá? Ocasionalmente, né, um líquido que contém substâncias ativas, então é um líquido medicamentoso, como uma tintura, né, um extrato, tá? Eles são empregados como fonte de medicamento na preparação de xarope. Então, o que acontece? Muitas dessas substâncias contêm componentes solúveis em etanol, sendo, portanto, preparados como veículos alcoólicos ou hidroalcoólicos. Mas esses componentes solúveis em álcool forem os princípios ativos, né, eles têm que estar presentes no xarope,
O farmacêutico, então, pode colocar, né, deixar uma forma deles serem solúveis em água, né? Mas se eles não forem desejados nesse xarope, eles podem ser removidos por filtração, né? E também, se eu precisar tirar um pouquinho do teor do próprio álcool, eu posso usar o aquecimento, tá? O ponto crítico dessa questão é que se eu deixar essa mistura de tintura ou extrato fluido com água, eu posso ter a separação dos compostos, tá? Então, você tem que finalizar aquela formulação, ela não pode ficar repousando. Você finaliza a formulação, vê se ela não separou e aí o seu xarope está pronto, tá? Esse filtrado todo, né, vai se acrescenta a sacarose e você obtém o xarope total, tá bom? Nos casos em que a tintura ou o extrato fluido são hidrossolúveis, eles podem ser acrescentados diretamente ao xarope, não tem problema, ou ao flavorizado, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse caso, em relação principalmente à incompatibilidade dos compostos, tá? Se eu deixar ele em repouso e ele se separar, aí não vai dar certo de fazer um xarope no outro, tá bom? Por último aí, né, que a gente tem é a percolação. O termo percolação, né, significa através, né, e através do coar, né? Per é através e o coare, né, que é o coar, tá? Então ele é descrito como um processo no qual os componentes solúveis são extraídos de drogas e reduzidos a partículas diminutas, né, bem pequenininhas, pela passagem lenta de um solvente apropriado da coluna da droga, tá? Nesse método, tanto a sacarose pode ser percolada ao ser preparado o xarope, quanto o próprio componente medicinal pode ser percolado, formando nesse caso uma solução extrativa, a qual a sacarose ou o xarope pode ser adicionados. Nesse exemplo, né, dois procedimentos vão acontecer, tá? Primeiro a preparação do extrato e depois a preparação do xarope, tá? Então a gente vai realmente tirar o extrato daquela solução e vai colocar no xarope, tá? Isso aí é por percolação, tá bom? É um exemplo, né, de xarope aí preparado por percolação é a ipecacuanha, né? É um nome mó complicado, eu sempre me perco para falar. Que é um preparado com a adição de glicerina e um xarope do extrato do pó, né, dessa planta, que é obtido pela percolação. Então, você deixa lá o pó percolando, extraindo todo aquele princípio ativo e depois você coloca e adiciona o xarope, tá? Então, é uma forma em que você deixa ele sendo extraído para você formular o xarope, tá bom?